A paz de Deus, irmãos e irmãs do grupo. Dando continuidade à apresentação do manual, estamos dentro da família das madeiras. Dentro desta família temos os saxofones. Na nossa orquestra são permitidos apenas 4 modelos de saxofone: o sax soprano, ou o sax reto, o sax contralto ou o sax alto, o sax tenor e o sax barítono. Os saxofones, todos eles, são instrumentos transpositores. E o que é isso? Instrumento transpositor é qualquer instrumento musical que tenha suas notas escritas na partitura em altura diferente daquela que realmente soa. Ou seja, no dedilhado do instrumento, eu toco uma nota, mas ela vai soar outra nota. Vamos ver mais para frente. Os instrumentos, todos eles são construídos de forma igual, porém têm tamanhos diferentes e, consequentemente, a extensão deles também são diferentes. Os maiores soam mais graves e os menores mais agudos. Quando falamos de instrumentos transpositores, é muito importante dizer, salientar, que todos eles, por exemplo, aqui falando dos saxofones, todos eles têm o mesmo dedilhado, ou seja, o dedilhado da escala do saxofone soprano é a mesma do sax contralto, que é a mesma do sax tenor, que é a mesma do sax barítono. Antigamente, antes de termos os inários em si bemol, em mi bemol, nós aprendíamos tudo no inário em dó. Então, muitos irmãos acabavam ensinando os músicos a tocar o saxofone já com a escala transposta. E isso é um erro, porque os músicos não conseguiam depois tocar os métodos. Para poder tocar os métodos de sax vêm para o dedilhado do sax. Então é importante, quando for ensinar os músicos, ensinar a escala do instrumento. Nós vamos ver mais para frente. Vamos ver um exemplo, então, dessa escala. Muito importante também, que os instrumentos transpositores é uma facilidade para o músico, porque como a escala é a mesma para todos os instrumentos, ele pode tocar o sax soprano, pode tocar o sax contralto, o barítono, enfim, qualquer instrumento da mesma categoria, porque o dedilhado é o mesmo. Muda a estrutura do instrumento, boquilha, paleta e tal, mas o dedilhado é o mesmo. Então, por isso que vemos músicos profissionais tocando sax soprano e sax tenor, sax contralto e sax tenor. E isso facilita o aprendizado, porque o dedilhado é o mesmo. Isso é bastante interessante. Vamos ver, então, um exemplo do dedilhado de um instrumento da categoria dentro do sax, da família do sax. Aqui temos o exemplo do sax tenor. As bolinhas amarelas são as chaves que formam a escala. Vamos acompanhar. Esse é o dedilhado dos saxofones. Todos eles têm o mesmo dedilhado. Podemos dizer, é a escala do saxofone. É essa que nós devemos ensinar aos alunos, esse dedilhado. Claro, aqui é uma escalinha bastante simples, uma escala diatônica de uma oitava, mas é como para exemplificar o tipo de dedilhado do instrumento. Bom, a partir de agora vamos ver, então, cada um desses instrumentos dentro do manual, dentro da nossa orquestra, como ele deve se comportar. O primeiro da família é o sax soprano si bemol. O único formato permitido é o reto, o curvo não pode mais. A voz principal dele é o soprano, a voz secundária é o contralto
A nota de afinação dele é o Si3, do dedilhado do instrumento, e vai soar, então, o Lá3 como nota de efeito. O lugar dele na orquestra é atrás ou junto dos clarinetes, dependendo do tamanho da orquestra. A transposição dele é um intervalo de segunda maior acima da escrita. Antigamente tínhamos que tocar no Inar em Dó uma nota acima da escrita. Na prática, quase a mesma coisa, mas na teoria é bem diferente. A transposição dele é um intervalo de segunda maior. A extensão do sax soprano é do Lá bemol 2 ao Mi 5 como nota de efeito. Aqui temos o exemplo da nota escrita, ou tocada, a nota escrita, o Inar em Si, como ele soa para nós, aqui como exemplo, acompanhando no Inar em Dó. Dentro da nossa orquestra, dentro do manual, temos as tabelas que nos orientam a formação da orquestra de forma completa ou simples. Se utilizarmos a tabela completa, o sax soprano entra depois do 28º músico. Se usarmos a simples, a partir do 20º já cabe o sax soprano na nossa orquestra. O segundo instrumento é o saxofone contralto Mi bemol. A voz principal dele, como o próprio nome fala, é o contralto. A voz secundária é o soprano e também o tenor. O tenor tem alguns hinos que a extensão dele não alcança algumas notas mais graves. Então ele, infelizmente, acaba tendo que fazer o efeito ping-pong ou cruzamento de vozes, que não é o recomendado. Então o contralto só pode fazer o tenor quando solicitado pelo encarregado de orquestra. A nota de afinação dele é o Fá sustenido 4 do dedilhado do instrumento, soando então o Lá3. O lugar dele na orquestra é atrás ou junto do sax soprano. A transposição dele é o intervalo de sexta maior acima da escrita. Antigamente aprendíamos a tocar duas notas abaixo para ler no Inar em Dó. Mas a transposição correta dele é uma sexta maior acima da escrita do Inar em Dó. A extensão dele é do Ré bemol 2 ao Lá 4 como nota de efeito. Aqui temos a apresentação dele no Inar em Mi e no Inar em Dó, a representatividade. Na nossa orquestra, seguindo o quadro, tanto na orquestra, se utilizarmos a orquestra completa ou a orquestra simples, após o 8º músico, cabe o sax contralto, então, na orquestra. O terceiro é o saxofone tenor Si bemol. A voz principal dele, como o nome diz, é o tenor. A voz secundária é o contralto. Pode fazer o soprano? Pode, somente quando não tiver nenhum outro instrumento. Por quê? Porque a extensão dele não alcança o recomendado para a voz das irmãs e dos irmãos. Ele vai soar uma oitava abaixo. A nota de afinação é um Si2, soando o Lá2. O lugar na orquestra, atrás ou junto do sax contralto. A transposição é igual à do sax soprano, o intervalo de segunda maior acima da escrita. A extensão dele é do Lá bemol 1 ao Mi 4. Nota da escrita e a nota de efeito, tanto no Inar em Si e a representatividade no Inar em Dó. O ingresso dele na orquestra, seja completa ou simples, é no 16º músico. O quarto e último instrumento da categoria é o barítono em Mi bemol. O único modelo permitido é o em Mi bemol. O Si bemol não é mais permitido, não é mais aceito na nossa orquestra. A voz principal dele é o baixo escrito, não o baixo oitavado. Não pode, não consegue, a extensão dele não permite isso. Ele acaba fazendo o cruzamento de vozes, o que não é o ideal nem o recomendado para a nossa orquestra. A voz secundária é o tenor. Pode fazer o soprano? Pode. Mesma situação do sax tenor. Somente quando não houver nenhum outro músico, ele faz o soprano.
A nota de afinação é o Fá sustenido 3 no dedilhado do instrumento e vai soar como um Lá2. O lugar dele na orquestra é atrás ou junto do sax tenor. A transposição dele é um intervalo de sexta maior acima da escrita, igual ao do sax alto. A extensão é do Dó1 ao Lá3. A nota escrita e a nota de efeito dele. E para entrar na nossa orquestra, se utilizarmos o quadro da orquestra completa, 80 músicos. Se utilizarmos a orquestra simples, 48 músicos para o ingresso do sax barítono. Encerramos aqui a apresentação dos instrumentos. Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns acessórios que faz parte dele, que compõem esses instrumentos. As boquilhas. O modelo recomendado para a nossa orquestra, ela deve ser confeccionada em ebonite ou a boquilha de massa. Deve ser da cor preta e o modelo apropriado para repertório erudito. Temos aqui imagens ilustrativas de modelos recomendados. O modelo não recomendado, confeccionados em metal, madeira ou qualquer material diferente da ebonite. Não deve ser colorido ou transparente, e o modelo também não é recomendado um modelo feito para pop, jazz ou soul, ou qualquer outro tipo de música diferente da erudita. Aqui temos alguns modelos de boquilhas que não são recomendadas para a nossa orquestra. Vamos falar de paletas. O modelo recomendado é feita de cana do reino, sem pintura ou revestimento. A numeração deve ser adequada à boquilha, ou conforme a abertura da boquilha, a numeração da paleta, isso é bastante importante. Não deve ser usado muito tempo a mesma paleta, deve ser feito um rodízio, porque com o tempo ela vai gastando, ela vai se tornando mais branda, mais maleável, mais mole, e isso modifica a qualidade do som. E usar cada paleta para seu respectivo instrumento. Cada instrumento tem a sua própria paleta. Jamais usar uma paleta de sax tenor no sax contralto, de clarinete em sax soprano. Não pode, jamais. Isso modifica e altera a qualidade do som do instrumento. Os modelos não recomendados são as paletas revestidas ou pintadas, feitas de materiais sintéticos, como plástico, fibra, PVC, etc. Vamos falar de cor de instrumento? As cores recomendadas são o laqueado transparente, ou seja, é aplicado a laca em cima da cor do metal. O laqueado dourado, onde é adicionado a pigmentação dourada, para dar esse efeito dourado no instrumento. O niquelado, ele recebe um banho de níquel. O prateado é um banho de prata sobre o metal. E o dourado, um banho de ouro sobre o metal. Os instrumentos, a maioria deles são fabricados de latão, alguns de bronze, mas todos eles desse tipo de metal. Todos eles metal, mudando apenas o banho e o acabamento. As cores aceitas. Vimos as recomendadas. Vamos ver as aceitas. O jateado ou escovado, desde que seja da cor das recomendadas. O desplacado produzido. O que é isso? É quando ele é feito, colocado, deixado o instrumento no material bruto, no metal puro. É tirado todo o banho dele de laqueado, dourado, todo o banho dele é tirado de forma química e ele fica no material bruto. Pode? É aceito. Ou envelhecido naturalmente. Os instrumentos que têm vários anos de uso, pela ação do tempo, ele acaba perdendo o acabamento dele. E isso é aceito na nossa orquestra. Até porque tem muitos instrumentos, saxofones, dos melhores costumam ser os mais antigos. E tem muitos sax antigos muito bons e tem esse envelhecimento natural. Os não aceitos: metal colorido,
ou de qualquer outro material diferente do metal, por exemplo, o sax de policarbonato, na cor ônix, envelhecido produzido. Qual a diferença desse envelhecido produzido? Esse já vem de fábrica. Lá na produção do instrumento, na liga metálica dele é feita uma modificação para ele ter esse efeito envelhecido. Então esse daqui não é aceito na nossa orquestra. Sendo que tinha nesta apresentação, espero ter colaborado. Deus abençoe a todos.